Por isso que muita mãe chega reclamando, chega se queixando por que o bebê não consegue prolongar um sono. E uma coisa que acontece muito é o bebê sabe quando o bebê está de olhinho fechado e está resmungando, parece que está choramingando, está virando a cabeça de um lado para o outro, está mexendo os bracinhos, e aí você observa, ele fica uns 5 minutinhos assim, e depois ele dorme. Ele acabou de fazer a transição de ciclo de sono. Só que muitos de vocês, por desconhecimento, por medo, não sabiam que isso era uma transição de ciclo. O que acontece? O que vocês fazem? Vocês pegam ele. É diferente do terror noturno. Em terror noturno, dificilmente a gente vê em menor de 2 anos, mas o que acontece? É aquele choro desesperado. Bebê dormindo, de olho fechado, ou despertar confusional, mas também é muito pouco comum a gente ver isso antes dos 2 anos, por isso que eu não vou falar muito sobre isso, mas o bebê de olho fechado e chorando muito. Não, é o bebê fechado, é o bebê de olhinho fechado, choramingando, meio agitado. Por que ele está agitado? Porque ele está em sono leve. Por que ele está choramingando? Porque ele está tentando fazer essa bendita transição de ciclo de sono e está difícil, e é difícil mesmo. Mas se ele não estiver chorando, observa. Por quê? Se você pega, ele está dormindo ainda. Se você pega, ele acorda. Tá? Ah, mas ele acalma. Ótimo, isso é ótimo. Mas qual é o problema? Isso repetidamente vai fazer com que ele entenda que ele precisa desse colo, ele precisa ninar, ele precisa dessa sucção para voltar a dormir. Para voltar a dormir, sendo que ele não precisava, ele inclusive estava dormindo. Tá? E é assim que acontece uma associação do sono. Ou não, ele acorda mesmo. Ele acorda e a forma que você consegue fazer voltar a dormir é mamando, é ninando, é levando para a cama compartilhada. E aí é assim que acontece, assim que começa uma associação do sono. O que eu quero que vocês entendam são essas transições de ciclo hoje. O ciclo não é um tiro só, são ciclos. Tá? Fazer essa transição de ciclo não é fácil. Por isso que muita mãe chega reclamando, chega se queixando por que o bebê não consegue prolongar um sono, emendar um sono. É por causa disso. Tá? Agora, o que é fato? Essa imaturidade do bebê é que faz com que ele acorde, ele não consiga fazer essa transição de ciclo de sono e ele vai precisar, e aí realmente é a única coisa que envolve ensinamento. Ele precisa aprender a fazer essa transição de ciclo de sono. E não tem nada que a gente faça que ensine ao bebê. Ele vai aprender espontaneamente. O que a gente pode fazer? As condições do ambiente e o preparo durante o dia. Ele está calminho, ele está tranquilo, ele está relaxado, ele está confortável. Mas a gente não ensina o bebê a voltar a dormir. A gente não consegue fazer isso. Tá? Infelizmente, não. O que a gente ainda pode fazer para os maiores de 6 meses? Naninha ajuda muito. Porque, enfim, é um objeto de transição, mas é a mesma coisa da naninha. A naninha, o objeto de transição, ele começa a entender como se a mãe estivesse perto dele. É como se você estivesse lá ninando. Então, ele consegue se ninar sozinho. Ele vai aprender isso. No dia que ele aprender, no dia que o bebê aprender a fazer isso, tiver no ambiente adequado, tiver as condições, o preparo adequado, soneca e ritual, e não tiver associações na madrugada, ele dorme a noite toda. Então, muito disso depende da gente. Tem um ponto que não depende da gente, ele aprender. Isso depende dele. Tem bebê que aprende muito cedo, tem bebê que aprende, demora um pouquinho mais, mas a maior parte depende da gente. Então, tem os ciclos, para você entender que boa parte do sono é leve, por isso que o sono é tão agitado, para você entender que é difícil, tá? E mesmo assim, essa imaturidade não justifica acordar de hora em hora. Essa dificuldade de fazer transição de ciclo de sono não justifica acordar de hora em hora. Se teu bebê está acordando muito, quem falou 5, 8 vezes, 6 vezes, se teu bebê está acordando muito, tem mais coisas. O quê? O que eu vivo falando, isso eu repito muito nos stories, justamente porque é o primeiro passo. É entender, é fome, é dor, é salto, é falta de soneca. Se teu bebê está acordando muito, não é só imaturidade.
Não é só a imaturidade dele. Nem aquele bebê, recém-nascido acorda de 3 em 3 horas para mamar pela imaturidade. Por que o teu de 9 meses está acordando de hora em hora e alguém está te falando que é imaturidade? Não é. Não só imaturidade, certo?